Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. E o convite que eu lhes faço nesse início de culto se encontra em Isaías, capítulo 49, versículo 3. Diz assim: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Amém. Hoje é o segundo domingo após a Epifania. A semana tem significados importantes, pois começa um novo ano. E boa parte da população brasileira costuma viajar de férias neste mês. Queremos aqui ouvir o que Deus quer nos ensinar, como devemos reagir e interagir entre nós, amados e consolados por Deus. Queremos viver na comunhão de fé, de esperança e de amor. Vamos adorar ao nosso Deus cantando. Em missão ao mundo veio aqui Jesus para toda a gente anunciar a luz. Cristo nos conclama a testemunhar por seu evangelho de amor sem par. Testemunho é vida por Jesus Senhor. Proclamemos Cristo, paz, justiça e amor. Forças há no mundo contra a vida e o ser, e o Senhor nos chama, amor já vencer. Mas o puro exemplo que nos dá Jesus mostra que é preciso enfrentar a cruz. Testemunho é vida por Jesus Senhor. Proclamemos Cristo, paz, justiça e amor. Vamos orar? Deus, prepare a nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração, nossos sentimentos, para que nesse momento de leituras e pregação da Tua Santa Palavra, nós te agradecemos porque o Senhor nos convidou e conduziu-nos até aqui, neste lugar, para o culto, para nos perdoar e ensinar, preparando-nos para um encontro definitivo, pleno e eterno contigo e teu povo redimido. Pedimos que nos envie o seu Santo Espírito. Esteja presente pela ação do seu Espírito no cotidiano de todas as pessoas que se encontram aqui neste culto. Senhor, assiste-nos com tua bondade e criatividade neste momento. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e governa agora e sempre. Amém. Amém. Disse Jesus lá em Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Eu já tive a experiência algumas vezes
de confessar Jesus como o Senhor e Salvador. Eu me senti muito bem. Você já teve esta oportunidade? E o que você fez com essa oportunidade? Confessemos a Deus os nossos pecados. Deus amado, queremos nesse momento confessar o momento em que nós nos tornamos indiferentes em não confessar seu senhorio sobre nós. Assim pecamos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Todos esses pecados pesam sobre nós, ofendem pessoas, machucam quem nos ama, provocam dores humanas, causando teu desconforto temporário ou eterno. No entanto, estamos diante de ti para confessar os pecados. Senhor, trata-nos com misericórdia, lava-nos por inteiro, completos, perdoa as nossas injustiças, nossa indiferença, nossa pequena fé e aumenta-nos a fé. Melhora a nossa vida e nossos relacionamentos. Perdoa todas as vezes que não confessamos que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Inclua-nos em Teus cuidados de vida e salvação, por causa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Suplicamos por misericórdia, Senhor. Amém. Amém. E a palavra de proclamação, a palavra que tira todo o peso de nossa alma, Salmo 118, versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Irmãos, irmãs, nesse momento o seu clamor foi ouvido por Deus. E me permitam te dizer que Ele com certeza disse assim: como você crê, assim será. O anúncio de perdão e reconciliação vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus mandou te anunciar o seu perdão, a sua graça. Se você crê, assim será. Amém. Se você gosta de cantar coral, então não deixe de aceitar este convite. Venha participar do nosso coral. Eles vai voltar às suas atividades no próximo mês, nas terças-feiras, às 20 horas. Conto com a sua presença. Ofertar é um ato de amor. Todos nós sabemos. Quando damos uma oferta a Deus, recebemos que tudo que temos vem dele. Nossa confiança está em Deus, não no dinheiro. Também podemos oferecer a Deus outras coisas, como por exemplo, a nossa vida, a nossa oração e o nosso louvor. Então, vamos louvar ao Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador.
só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Para a nossa reflexão nesta noite, João capítulo 1, versículos 35 a 36. Diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Pai querido, que possamos também ouvir isso e fazermos a nossa decisão, como os 2 discípulos, seguir a Jesus. Amém. No texto de hoje, Jesus nos é apresentado como um cordeiro. Devemos confessar que essa é uma representação estranha para alguém que é o próprio Deus. Um cordeiro? Já João não poderia ter chamado Jesus com algum símbolo mais forte, por exemplo, o leão, ou talvez um urso, ou quem sabe um leopardo. Não. Deus não é encontrado na fome e na ambição por poder, prestígio, fama e notoriedade. Na sua encarnação, Deus não se colocou no topo da cadeia alimentar. Ao contrário, fez-se um humilde cordeiro que nasceu com a missão de ser sacrificado na cruz para perdão dos nossos pecados. E é por isso que João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para entender esta afirmação de João Batista, nós precisamos voltar um pouco ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, anualmente se oferecia em sacrifício o sangue de um cordeiro numa sala do templo chamada Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar nessa sala, apenas uma vez por ano, para realizar esse sacrifício. Um outro ritual era o cordeiro que era afugentado para morrer no deserto, que simbolizava o levar dos pecados do povo para bem distante deles. E é exatamente isso que João Batista tem em mente quando afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus eliminou a necessidade dos sacrifícios anuais. Seu sacrifício vale perpetuamente. Aconteceu apenas uma vez e não precisa ser repetido. E quem crê no sacrifício do Cordeiro
terá a vida eterna. É importante mencionar que Jesus não foi assassinado. Ao contrário, ele, por livre vontade, em amor aos seres humanos, decidiu se entregar em sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E assim que ele cumpriu a vontade do Pai, por mais trágico e fatalista que isso possa soar, é para isso mesmo que ele nasceu, para posteriormente morrer na cruz. João Batista ainda não sabe da cruz ao dizer que Jesus é o Cordeiro, e nem mesmo chegou a ver a crucificação, pois foi decapitado um tempo antes. Mas João Batista, o precursor, já pode encher seus pulmões e testemunhar que aquele a quem estava vendo diante dos seus olhos não era apenas mais um homem, mas um enviado por Deus. E olha, dizendo o que Jesus dizia e fazendo o que ele fez, eu tenho a impressão de que ele não teria muitos seguidores se vivesse hoje entre nós e tivesse talvez um Facebook ou Instagram. Talvez até seria duramente cancelado, como são muitos que seguem a Jesus na vida real. O texto bíblico lido nos mostra que aquelas duas pessoas são seguidores de João Batista. Um era André, o segundo não tem o nome escrito, porque era o próprio João, o autor do Evangelho. Com toda a humildade, ele próprio oculta o seu nome. E é interessante que João Batista não fica bravo por seus seguidores começarem a seguir a Jesus. Muito ao contrário, desde o início, João Batista sabia quem era Jesus. O próprio João Batista disse em João capítulo 1, versículo 27, ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Por isso, João Batista não se incomodou nadinha por seus dois seguidores passarem a seguir a Jesus, pois o próprio João Batista se tornara seguidor do Cristo, o Messias enviado por Deus. Interessante é que imediatamente se iniciou a evangelização. André chega para seu irmão Simão Pedro, o que André e João, o escritor do Evangelho, disseram a Simão Pedro: achamos o Messias. João capítulo 1, versículo 41. Então André levou Simão Pedro a Jesus. O texto nos diz em seguida: Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Lá em João capítulo 1, versículo 42. O próprio Deus é quem toma a iniciativa. Na pessoa do Filho, Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez gente como a gente. Agora, iniciou-se o seu ministério e ele já tem alguns seguidores. Não irá querer ter centenas ou milhares instantaneamente. Na verdade, 12 lhes serão mais que suficiente para que o mundo possa ouvi-lo e ser impactados com a sua mensagem. A seguir, o seguir a Jesus não seria nada fácil. Aqueles homens nem imaginavam que lhes estava aguardando naquele início dos 3 anos do ministério de Jesus. Porém, Jesus logo lhes alertou: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 20. Quem quiser seguir a Jesus precisa estar disposto a renunciar à sua vida e disposto a viver um dia de cada vez. Mas não esqueçamos das mulheres. Também elas foram importantes no ministério de Jesus.
Maria Madalena, Maria de Betânia e sua irmã Marta, na verdade, as duas últimas não pertencem ao grupo itinerante, mas aparecem somente em sua casa, embora façam parte dos círculos de amigo íntimo do Senhor. Há outras mais, das quais nada se diz, e nem sequer o Senhor velam por ele e pelos discípulos, servindo-os. É preciso lembrar também da importância das mulheres no dia da ressurreição de Jesus, pois serão elas as primeiras a conhecer a mensagem da ressurreição pela boca dos anjos. Entre elas se menciona também Salomé, lá em Marcos 16:1. Enquanto aqueles homens seguidores duvidaram da notícia da ressurreição, achando que eram fake news, as mulheres logo acreditaram que Jesus realmente está vivo. Perdão. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Também os seus seguidores, também os meus pecados, aliás, também os seus pecados, também os meus pecados, vai impedir de segui-lo? Nós estamos vivendo com Jesus em intimidade? Ou só o buscamos quando precisamos de algo? Jesus faz realmente parte da sua vida ou é só um acessório que você usa quando quer? Se você não suporta viver com Jesus e com a igreja de Jesus nesse mundo por apenas alguns minutos ou horas, seja no culto, nos grupos de trabalhos ministeriais, como é que você suportará uma eternidade inteira ao lado de Jesus? Seguir Jesus não é uma tarefa fácil. Na verdade, seguir a Jesus significa percorrer caminhos perigosos. Somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor aconselhou. Mateus 10:16. Quem segue a Jesus fielmente será perseguido, debochado, chamado de fanático, retrógrado, antiquado. Bastará dizer que segue a Cristo, que, conforme o próprio Jesus disse, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Mateus 10:22. Seguir a Jesus poderá levar ao sofrimento de violência verbal, física, inclusive à morte. Por isso, Jesus disse, quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Mateus 10:39. Seguir a Jesus requer humildade para ouvir e obedecer ao Mestre. Brincar de igreja é uma coisa, ser pessoa religiosa é uma coisa, ser cristão por tradição é uma coisa. Já seguir a Jesus é bem outra coisa. Requer humildade, abnegação e obediência. Esse segmento precisa de muita oração e muita meditação na palavra de Deus. É necessário conhecer a Jesus para segui-lo na própria vida contra as tentações do mundo. Portanto, siga Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado e também perdoa-nos. Aceite hoje este convite. Hoje Jesus te chama pelo teu nome para que você o siga e viva os valores do reino de Deus. Nos valores do reino de Deus se descobre que a felicidade não é ter coisas ou em viver momentos, mas
justamente na busca pela justiça, pelo amor e pela paz. Aceite o convite de Jesus, faça hoje mesmo, com toda a humildade e com as suas palavras, uma oração de entrega, comprometida a viver e seguir Jesus com mais compromisso e dedicação. Venha mais aos cultos. Aqui você tem lugar. Participe da igreja. Há ministérios onde você poderá colocar os dons que Deus lhe deu a serviço do seu reino. Venha. O convite está feito. Depende de você. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Oremos. Querido Deus, em gratidão estamos aqui. Gratidão pelo culto, pela comunidade aqui reunida, pelo perdão, pela comunhão. Gratidão pelo convívio com a nossa família, por nossa cidade, o nosso campo, o nosso povo, pelo alimento, pela amizade. Pedimos agora em favor das pessoas necessitadas, por aquelas que estão sendo enganadas com propagandas, fake news. Queremos ainda, de forma especial, interceder pelos membros de nossa igreja, que estão em recuperação de sua saúde. Queremos te pedir também pelos casais em conflitos, pelos pais e filhos que têm dificuldades em se entenderem, pelos conflitos entre irmãos e irmãs, pelos conflitos comunitários, pelos conflitos na rua, no trabalho e em qualquer outra parte em que pessoas se agridem, se traem, se machucam, se magoam. Ajuda-nos para que possamos sentar com elas, pegar em suas mãos, ajudá-las a levantar os olhos, perguntar em que podemos ser solidários. Esteja presente pela ação do teu Espírito no cotidiano de todas as pessoas
que exercem autoridade. Capacita-nos com teu Espírito Santo, dá-nos corações abertos e sensíveis para percebermos a importância da reconciliação contigo e com as pessoas e com todo o ambiente ao nosso redor. Tudo mais que o mundo e nós necessitamos para concretizar a reconciliação, vida e salvação. E tu bem sabes o quanto necessitamos. Incluímos nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção? Que o Senhor os abençoe e os guarde, que Ele seja a sua luz, que o Senhor os guarde dos caminhos do mal, das trevas e da morte, que o Senhor os proteja de todos os danos e perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa semana para vocês. Sigam em paz. Tchau.